Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um episódio do nosso Jornal Cidade em Alerta e hoje com um convidado especial, um prefeito que revolucionou a cidade de Carapicuíba, vem fazendo várias obras importantes, um gestor que tem uma trajetória política desde 2000, foi candidato a vereador, foi vereador, deputado estadual, reeleito deputado estadual, está no seu segundo mandato como prefeito de Carapicuíba. Com vocês, o nosso convidado especial dessa semana, o prefeito de Carapicuíba, Marcos Neves. Tudo bem, Marquinhos? Tudo bem, e você? Graças a Deus, bem. Agradecer o convite e estamos à disposição aqui. Marcos, vamos começar do início aí, falar um pouco da sua trajetória política. Você que foi candidato, tem uma história, né, na cidade de Carapicuíba, seu pai foi prefeito também lá na cidade, então vem desde pequeno, né, acompanhando a política, o desenvolvimento e o crescimento de Carapicuíba, né? Fala um pouco da sua trajetória política. Na verdade, o meu pai foi prefeito em 83, 88, eu tinha 7 anos de idade, e sempre acompanhei quando ele ganhou a eleição, mas assim, não entendia muito de política, mas gostava de participar. E sempre acabei participando, eu procurei para um outro caminho, mas aí a questão do coração fala mais alto, né? A gente sempre gostava de estar junto, eu gostava de andar pela cidade, ver aquela dificuldade que era. Foi dali que acabou tendo a vontade. A minha mãe, que um dia falou que eu podia ser candidato a vereador, o que eu achava, né? E existia lá outras pessoas da mesma forma. Meu pai não falava muito, né? Ele tinha um pouco de reticência a essa questão. No fim, eu acabei sendo candidato a vereador em 96, a primeira vez, mas aí o partido, eu tive até voto para ser eleito, mas o partido não fez coeficiente eleitoral. Aí em 2000 eu voltei, fui candidato, ganhei a eleição pelo PMDB, me reelegi depois pelo PMDB também, fui o segundo mais votado em 2004, depois fui candidato a deputado estadual em 2006, fiquei primeiro suplente, não ganhei. Mais de 43 mil votos, né? Mais de 43 mil votos, foi 3 mil votos de diferença pro quarto colocado, no PMDB também, que fez 4 deputados naquela época. Aí em 2008 fui candidato a prefeito, não tinha outro caminho, né? Era vereador, podia ser candidato a vereador ou a prefeito. Fui candidato a prefeito, não ganhei, fiquei em segundo. Em 2010 vim candidato a deputado estadual pelo PSC naquela época. E aí fui eleito deputado estadual com um pouco mais de 54 mil votos, elegendo 2 deputados em Carapicuíba naquela época. Depois fui candidato a prefeito em 2012 de novo, né? Fiquei em segundo novamente. Em 2014 fui reeleito com uma grande votação só em Carapicuíba, quase 70 mil votos em Carapicuíba, deputado estadual. Aí já pelo PSB, pelo PV, quer dizer, pelo PV. E aí depois fui candidato a prefeito em 2016, a gente ganhou a eleição no primeiro turno com 57% dos votos naquela época, e depois fomos reeleitos agora em 2020 com 73% dos votos válidos da cidade. Isso é uma trajetória política, vamos dizer assim, foi uma ascensão muito boa, eu acho que para a cidade, para a minha carreira também. Várias eleições ao mesmo tempo, né? A gente disputando as eleições. Carapicuíba é um pouco disso. Você não tinha internet, não tinha as redes sociais, você tinha que disputar a eleição para que a gente pudesse ser conhecido, né? E foi essa estratégia que eu usei, e a população não me conhecia muito ainda no começo da política, e foi com o nosso trabalho como deputado, como meu segundo mandato de vereador, que a gente começou a realmente acender nas pessoas, né, o desejo de que as pessoas queriam lá um jovem, uma pessoa que tivesse uma outra cabeça para administrar a cidade, e foi aí que a gente começou a convencer as pessoas, né? Então a política é um pouco dessa questão de convencimento das pessoas. As pessoas têm que sentir que aquela pessoa tem capacidade, tem condições de administrar uma cidade que não é simples, né? Carapicuíba não é uma cidade como as outras que tem recurso, e aí a gente conseguiu fazer esse grande trabalho que a gente está fazendo lá. E é interessante que você falou aí, por Carapicuíba não ter grandes recursos, mas a gente vê a transformação na cidade, né? Recentemente aí no seu mandato foi entregue o Paço Municipal, que era uma obra antiga que estava lá na cidade há mais de 20 anos parado. Nós vemos lá também na Vila Menck, não, calma aí. Planalto? Não, aquela perto do Addiston lá, ali é Vila Menck, você fala, o terminal, né? Lá, sim, que ficou anos e anos ali também feio, né? Isso, então tivemos também a Vila Menck lá onde foi construído, né? E é isso que você falou, a cidade ela tem poucos recursos, mas ao longo da sua trajetória como deputado, 2 mandatos como deputado, você acabou fazendo muitas alianças, né? Sim. Tendo muita articulação, não só em São Paulo, na Alesp, mas como também em Brasília.
Você acha que isso foi o diferenciado de você, como prefeito, ter esses parceiros na cidade? Porque nós temos muitos parceiros. Se a gente for falar o nome dos deputados aqui, são mais muitos. de 20. Exato. Isso fez a diferença, né, para trazer esses recursos para a cidade. Assim, Carapicuíba, quando eu fui vereador e fui deputado, eu sabia da dificuldade que era para administrar. Não tem mágica quando você vai administrar uma cidade, né? Você tem alguns caminhos. Você vai trazer empresas para a cidade, mas isso demora para gerar recurso. As pessoas, alguns administradores acham que aumentar imposto vai resolver, não vai resolver, né? Carapicuíba tem uma arrecadação baixa com a questão do IPTU, ISS, PVA, não é tão alta como é as cidades da região. Então você não tem muito o que fazer. Pegar empréstimo também para fazer obra não resolve só fazer empréstimo, né? A gente fez o quê? A gente foi atrás dos parlamentares de verbas a fundo perdido. Eu sabia do mecanismo dessa questão das emendas, como funcionava, né? De que forma que realmente o recurso teria que vir para a cidade, porque não é simples você mandar recurso para a cidade, só ir lá e buscar o dinheiro. Você tem que fazer o projeto, aprovar o projeto, licitar, depois mandar para o convênio. Depois que o convênio tiver tudo assinado, da ordem de serviço. Quer dizer, são 5 pontos que você tem que passar ao longo do tempo para que essa obra chegue, né? Ao mesmo tempo, tem que dar tudo certo para que a obra termine também. Prestar conta disso também. Então, quer dizer, não é tão simples como você tem dinheiro próprio, vai lá e faz. E a gente conseguiu um grande número de deputados. Eu tinha uma boa relação com o governo do estado, também com o governo federal. Os deputados são muito parceiros da cidade. Por incrível que pareça, não existe uma rixa de deputado com outro deputado, como acontece em outras cidades. Você chega numa cidade, às vezes a cidade tem lá um deputado e tem um outro que vai e fica com ciúmes, né? Não gosta. Acaba fechando a cidade. Fecha a cidade. No nosso caso, não. Todo mundo sabe da minha dificuldade. Eu sempre joguei muito claro isso com os deputados. Falei, cara, com uma cidade carente, tem 500 mil habitantes, é do lado de Barueri e também Osasco, cidades grandes que têm recurso, e eu preciso mudar isso, né? E aí todo mundo topou, todo mundo ajudou. Na campanha nós fizemos a mesma coisa, nós ajudamos esses deputados para que pudesse ter voto lá, uma contrapartida que a gente tinha com esses parlamentares, e foi assim que a gente fez. A cidade conseguiu ter muitos investimentos, né? Eu hoje tenho dificuldade até de ter a contrapartida da obra, por conta da quantidade de obras que nós temos, né? Então, assim, quando nós assumimos, eu sabia que a cidade precisava ser reestruturada. A cidade era muito acanhada, né? Você não tinha corpo de bombeiro, você tinha obras paradas em muitos lugares, obras antigas paradas, a infraestrutura da cidade viária é muito ruim, as unidades básicas de saúde, as secretarias, nada era bom. É difícil chegar num lugar e falar, isso aqui está funcionando bem. Você ia lá na antigo 100, né? Que hoje é Policlínica, era feio de ver lá na Vila Lourdes, né? Você ia no posto de saúde aqui do centro, de Carapicuíba, também era uma casinha acanhada, pequena. Ia lá no pronto-socorro na UBS da Vila Dirce, também muito feia, toda inacabada. Todo lugar que você ia, você tinha problema. E aí foi aí que a gente começou a buscar investimentos, mas eu priorizei o quê? Saúde e educação primeiro. Né? E buscar dinheiro para realmente comprar remédio, para ajudar na questão da contratação de funcionários. A gente conseguiu economizar com o dinheiro nosso para a gente poder dar aumento ao funcionalismo, quer dizer, a gente fez todo um mecanismo para que a gente pudesse tocar. Então, assim, não tem mágica, né? A mágica é você trabalhar, buscar recurso, levantar da cadeira, ir atrás, e foi isso que a gente fez. E, assim, são muitas obras importantes na cidade. Você falou de um ponto aí, o PS, né, do centro, ele mudou agora lá para o Parque Gabriel Chucre, né? Da unidade básica. Houve alguma reclamação? Porque, assim, eu vejo que a região central, nós que somos lá de Carapicuíba, tem a questão dos idosos. São mais idosos que iam naquela unidade. E aí, hoje tem uma via, um ônibus que vai direto para lá. Teve muita reclamação sobre isso ou não? Até que não. A gente fez uma pesquisa antes de mudar, porque assim, eu tive na época com o secretário Ricardo Salles, ele visitou lá o parque. Falou assim, prefeito, esse parque é de vocês aqui. Eu falei, tem 2 imóveis aqui que eu tenho interesse. Ele falou, não, eu vou te autorizar e você pode pegar para usar para a prefeitura. Aí eu abri lá o OBS Central e abri também o Centro de Referência de Fisioterapia. Na OBS Central, a gente tinha uma OBS Central ali mais no centro, nós fizemos uma pesquisa. Quem é que usa essa OBS? São as pessoas da Santa Terezinha, uma parte, as pessoas do centro, pessoas da divisa com a Coab, ali nos bairros ali muito próximos. E assim, as pessoas querem, na verdade, bom atendimento. Ela pode até andar um pouco mais, né? Porque não tem uma linha de ônibus que para na porta lá. A linha de ônibus para ali no terminal e ele vai a pé até ali que dá uns 700 metros ali. Mas assim, é muito importante, aconchegante você ter uma OBS dentro de um parque. Dentro de um parque, né? É diferente. Sim. Você para o carro,
tranquilo, né? É mais seguro. Quer dizer, lá tem toda uma infraestrutura do parque que A pessoa ajuda se sente também. até melhor, né? Não tenha dúvida. E agora nós vamos abrir uma escola lá dentro. Uma escola? Uma escolinha lá municipal. Nós vamos reformar um prédio que tem lá, que é um prédio que era de eventos. Então vamos abrir, tá até licitando agora. Vai ter lá uma escolinha que vai ser muito importante para as crianças. Então, quer dizer, nós temos uma escola, um centro de fisioterapia e uma UBS, tudo dentro de um parque. E eram imóveis ali dentro que não estavam sendo muito utilizados, né? Utilizados às vezes num evento, em alguma coisa que eles precisavam usar, a gente está usando tudo lá para atender a população. Então, assim, a mesma coisa foi lá o UBS do Angélica. O UBS do Angélica eu tinha dificuldade, porque ela estava lá num lugar muito ruim, cheio de mofo, vazamento, toda hora reclamação, prédio alugado. Aí tinha lá um problema de uma quadra, que a quadra também é vandalismo toda semana. Nós abrimos ela 2 vezes, vandalismo as 2 vezes. Eu não tenho como abrir uma quadra e colocar um guarda 24 horas. Eu não preciso ter uma quadra, então, né? Se as pessoas vão quebrar, eu não preciso ter. Então a gente teve essa dificuldade lá. E o que eu fiz? Fui lá na época, falei com o padre Otoniel, falei com a comunidade, falei, eu vou abrir uma UBS aqui na quadra. Era mais distante do que a outra, mas não tem comparação. Prédio nosso, bem maior, todo aconchegante, seguro. As pessoas se sentiram muito melhor. Lógico que as pessoas vão se locomover um pouco mais, mas assim, não é todo dia que ela tem que ir, né? Às vezes é uma vez no mês, uma vez a cada 2 meses, então não é tão difícil da pessoa se locomover. Bacana. Recentemente também, Marcos, você esteve no Palácio dos Bandeirantes, na Casa Civil, junto com um deputado que é estadual que é parceiro da cidade. Sim. Esteve junto com o Arthur Lima, né? Qual que foi essa conversa? O que vai vir aí de investimento para Carapicuíba através dessa conversa? Na verdade, eu estive lá para falar com o Arthur, junto com o deputado Carlos César. Depois nós nos encontramos com o deputado André do Prado, também amigo da cidade, que é presidente da Assembleia, foi eleito agora. Nós falamos com o Arthur para falar sobre a questão de uma inauguração de uma obra ali da Avenida Integração, Antônio Faustino dos Santos, e também de novos investimentos para a cidade, investimentos na saúde e também na educação. Eu tive lá um lado muito positivo, o governo disse que vai continuar investindo nas cidades aí de São Paulo, vão continuar sendo os municipalistas aí, como foi também o governo anterior. Então isso foi muito importante a nossa ida lá. E depois nós falamos com o secretário Kassab também sobre a questão de investimentos do FUMEF, né? Nós temos o recurso do FUMEF que Carapicuíba tem direito, para que a gente pudesse liberar esse recurso. Também isso caminhou bem para que a gente pudesse fazer novas obras na cidade. Bacana isso aí. O CEAC da Coab, nós já temos um lá na Coab, onde temos aulas, né? Temos uma piscina lá que faz hidroginástica, muito importante, e vai ser inaugurado o segundo lá na Coab, né? Junto com uma escola também. Sim. Fala um pouco dessa obra, a importância lá dela. Na Coab, no BMX, inclusive, lá nós deixamos separado um terreno que iniciou uma construção de uma escola também. Então vai ser construído lá no BMX, CEAC BMX também, mais uma escola para que as crianças de pré e creche ali possam também usar toda aquela estrutura. E aí, como aquela estrutura do BMX está sendo usada também pelas crianças do ensino fundamental lá do Argeu, nós temos uma área no Argeu, consigo um recurso do governo do estado para a gente construir lá também a piscina coberta aquecida, a reforma da quadra, a reforma da escola e também a questão do teatro. Então será um SEAC igual ao do Planalto, todo completo ali para as nossas crianças. A ideia que a gente vá fazendo esse planejamento ao longo dos anos com as escolas de ensino fundamental, né, para dar toda essa estrutura. E aí tem os outros SEACs também, que às vezes tem campo de futebol, ou tem uma quadra coberta, ou tem a piscina só. Então essa é a nossa ideia também das outras escolas aí maiores da cidade. E como que o munícipe ele faz para ter o direito, né, a participar dessas aulas? Porque tem a escolinha, sim, tem a natação. Onde que o munícipe procura para se inscrever? Primeiro, toda essa estrutura foi feita para os alunos das escolas, né? A gente usa com os alunos da escola, por exemplo, do Planalto. A gente abre alguns horários para outras escolas, determinadas atividades, né? O BMX especificamente ali da Coab, a gente atende o Argeu. E aí a gente tem aulas pela Secretaria de Esporte, que abre inscrição, aulas de hidroginástica, e também o desenvolvimento social, né, que tem o projeto Acolher, que tem projeto também com as crianças com deficiência, e aí a gente acaba fazendo esse mix lá para abrir também para as pessoas, mas todas essas inscrições nas secretarias e pelo site da prefeitura também. Essas aulas que são para as crianças, é como se fosse o contraturno ou não? É durante o período? É durante o período da aula, na maioria deles. Então eles esticam o horário de aula e eles ficam na escola e continuam fazendo lá. O único que é contraturno é lá no BMX. Como é fora da escola, o aluno de manhã faz à tarde e da tarde faz de manhã. Entendi. O BMX já entrou no assunto do BMX.
é um assunto que dá muita visibilidade para Carapicuíba, Sim, né? sim. É um evento que já ocorre há alguns anos. Como que foi a construção desse projeto, dessa visibilidade para Carapicuíba com o BMX? Nós somos procurados por um grupo que faz o evento do BMX, e aí falando da reestruturação da pista, né? Junto lá também com o Veral, com o Bala Louca na época, todos eles queriam que a pista continuasse e desse maior projeção também para a cidade. Foi aí que a gente começou a também trabalhar com a questão de revitalizar aquela área, né? Aquela área sofreu algumas invasões, é uma área que estava degradada, que estava abandonada, só tinha um campo de futebol lá de terrão. Era uma área grande, então necessitava de bastante investimento. Foi aí que a gente começou a realmente ter um outro olhar. Eu lembro que eu era vereador, eu passava por lá e via essa área aqui, depois que saiu os prédios de lá, é um verdadeiro filé mignon, né? Ali no meio da cidade, no meio da Coab, uma área daquele tamanho, você tem que aproveitar da melhor forma possível. Foi o que a gente fez. Se você olhar lá agora, ela tá toda aproveitada. Ainda tem mais um espaço, que a gente tem um outro projeto para esse espaço, mais ou menos de 7 mil metros, que é uma coisa para o futuro, mas nós deixamos já separado para isso. Então, assim, ela vai ser muito bem aproveitável. Então, e aí ela tem a pista de BMX, que a gente manteve ela separada, toda cercada, iluminada. Tá tendo lá também para atividades para as crianças, iniciarem essa atividade com as crianças, para que elas possam, na idade adulta, disputar campeonatos. Então, a ideia é ter uma escolinha ali também girando. Legal. Então, vai ser uma coisa muito boa para a cidade. Está sendo muito boa para a cidade. Ela não é usada somente no evento, né? Ela também eles funcionam lá. utilizada. Tanto é que nós separamos ela para não ter acesso à escola, toda a estrutura, para que eles possam treinar lá à noite, de manhã, de final de semana. Então é toda separada para que não tenha problema desse uso dela. O Marcos também é um prefeito muito atuante, não só na nossa cidade, mas também em Brasília, né? Você vai para praticamente a cada 2 meses, você está lá em Brasília, nos ministérios, junto com alguns deputados federais. Você teve recentemente lá, Sim, né? sim. Por onde você passou? O que você pode contar aí também sobre as novidades? Eu sempre vou visitar lá o MEC, que são investimentos que a gente tem várias escolas em andamento com o MEC. Nós sempre visitamos o Ministério da Saúde para saber de investimentos, também de questões lá que a gente sempre tem. Os deputados nós estamos visitando, porque sempre tem coisa nova, programas novos. Agora mesmo eu acabei de receber um telefonema lá de um programa que está no MDR, para a gente inscrever lá no MDR. Então a gente está sempre visitando isso. E aí. Quem não é visto não é lembrado, né? Com certeza. Não, eu estou sempre lá. Por que eu faço questão de estar lá? Porque é uma ida rápida, vou às vezes num dia e volto no outro, mas ele é importante porque você tem esse acesso ao deputado. O deputado ele tem essa vida dele de vir para a base dele, de voltar para Brasília, depois ir para a base dele. Quer dizer, não dá para ele ficar passando na cidade toda hora, né? A gente tem que ir atrás do deputado, né? E aí eu aproveito e visito os ministérios. E qual que é a outra vantagem? Eu acabo meio que tendo porta aberta, porque o deputado abre lá e fala, ó, vou mandar o prefeito lá visitar o tal secretário, o tal ministro, e eu vou lá e depois acabo pegando amizade, a gente começa a ter essa relação com as pessoas e acaba tocando, né? A gente teve bastante também lá na área habitacional. Então, todos os ministérios que envolvem investimentos para a cidade, a gente visita dentro daquilo que a gente precisa, né? Então, isso facilita também. A gente está sempre atento às coisas novas que vão abrir. Vou dar um exemplo que foi muito importante. Eu tive a informação, estava lendo no jornal um dia, que na época da pandemia, muito preocupado com aquela questão da pandemia, o governo federal tinha feito um convênio com a DASA, aquele laboratório DASA, que inclusive tem um hospital aqui do lado. E assim, eles faziam teste, estavam contratando testagem rápida, testagem do RT-PCR, e o laboratório era em Alphaville. E aí, muito perto de Carapicuíba, né? Aí eu fui ao Ministério da Saúde, pedi uma audiência lá com o deputado Cezinha. Ela falou, Carapicuíba é o primeiro município que nos procura, né? E aí a gente fez convênio com o governo federal, foi coisa de 15 dias, e começamos a mandar os exames para Alphaville. E foi daí que a gente começou a fazer aquela testagem do RT-PCR, que é aquele cotonete, que é meio chatinho, e que nós também colocamos um aplicativo. As pessoas marcavam pelo aplicativo. Então foi toda uma coisa ali pensada, mas assim, da informação que a gente buscou e conseguiu fazer o convênio, né? Não era o governo de São Paulo que estava fazendo isso, era o governo federal. O governo federal fez vários convênios, acabou fazendo um convênio aqui, depois as outras cidades acabaram também levando para lá, mas assim, a gente foi a cidade recorde, foram mais de 100 mil pessoas testadas naquela época. Então isso facilitou. Aí depois a gente conseguiu trazer também a testagem rápida, que é aquele teste da farmácia hoje. Nós somos uns pioneiros naquele momento, né? A gente conseguiu também
na pandemia, ter hospital particular para UTI, para internar as pessoas com mais rapidez. Então, tudo isso foi muito importante com as informações que a gente tinha e com os recursos que a gente tinha conseguido naquele momento. Eu me lembro que na cidade as pessoas tinham um pouco de receio da cidade ter problema na pandemia, né? Porque ela não tinha recurso para tocar. Uhum. E aí eu tinha conseguido emenda, investimos pesado nessa questão do investimento da saúde na pandemia. Isso mudou também e salvou muitas vidas lá, tenho certeza disso. Carapicuíba, ele não montou um hospital de campanha, Não, né? Foi feito uma parceria Sim, onde sim. o pessoal era Você vê como é encaminhado. importante a informação. Na época que eu fui procurar, falei com o Vignoli, falei, Vignoli, quem está tocando a questão dos hospitais hoje no governo de São Paulo? Ele falou, é um enfermeiro chamado Miquil, né? Esse cara me ajudou muito na época. Ele me deu as informações, prefeito, tome cuidado em montar hospitais de UTI sem ter os profissionais corretos para tocar esses hospitais, né? Se você não tiver os profissionais corretos, você vai ter problema. Então, se você puder fazer um outro modelo, né? Eu falei, mas qual modelo? Todo mundo montando tenda. Eu falei, não, monte o seu hospital de campanha pequeno, né, que você possa tocar, e se for uma coisa maior, terceirize isso para quem pode tocar. Falou, vou te dar um exemplo, São Paulo está fazendo com um hospital particular, porque os hospitais particulares estão vazios, porque as pessoas que têm um poder aquisitivo maior estão isoladas, não estão tendo muito a doença, né? Está diminuindo esse número das pessoas procurarem os hospitais particulares. Então você vai ter vaga no hospital particular. Foi aí que eu fiz um chamamento. E aí, na época, o Hospital São Camilo ganhou o chamamento. Participou São Camilo, participou Oswaldo Cruz. Ele deu o menor preço naquela época, R$ 2.200 a diária de uma UTI, com tudo incluído, com hemodiálise, 2,5. E aí a gente conseguiu atender, foram mais de 70 pessoas lá, 70 leitos de UTI que a gente tinha, mais de 100 de enfermaria. Chegou uma hora que estava cheio, chegou uma hora que a gente mandou para o hospital deles. Chegou a hora que a gente tava lá no pronto-socorro da Vila Dias, quer dizer, eu acho que a segunda onda foi muito forte. Foi. Né? E assim a gente conseguiu passar isso muito bem e com qualidade, né? Como é importante ter informação, como é importante tomar decisão com as pessoas corretas, né? Não só porque tá todo mundo fazendo, eu vou fazer. Foi um investimento bem gasto, vamos dizer assim. Sim. Se você monta uma estrutura muito grande, você acaba não tendo aquela necessidade de não utilizando. A gente não achava profissionais para tocar. Também tem isso. Esse era o grande problema que a gente tinha. Você tinha os intensivistas que se falam naquele momento, estavam todos eles ocupados, exaustos pela doença, pela questão da doença, as pessoas doentes, e você tinha essa dificuldade. Enquanto que o hospital particular estava um pouco mais tranquilo naquele momento, né? Uhum. Na segunda onda, não. Na segunda onda, os hospitais particulares também estavam cheios. A gente chegou a ter dificuldade de mandar paciente para o nosso hospital particular, que era ali da Granja Viana. Durante o período da pandemia, na segunda onda, né, que foi muito alta, a gente viu não só na área da saúde, mas todas as secretarias, toda a gestão envolvida para combater a pandemia, né, a Covid e tal. E a segurança também em Carapicuíba, ela foi muito intensa, né, em relação às casas que funcionavam à noite, os bares, até passou na TV. Então, assim, foi um trabalho praticamente 24 horas em relação à pandemia, né? A controlar, ao pessoal tomar cuidado. A gente sabe que muitos tinham que sair para trabalhar, mas outros não iam trabalhar, utilizavam para sair, festa e tal. E Carapicuíba teve uma gestão firme em relação a isso também, né? A gente teve assim, a gente sabia que as pessoas precisavam trabalhar. A gente tem essa dificuldade, porque os comércios da cidade são comércios familiares. Uhum. Nisso a gente teve um pouco mais de tranquilidade e, vamos dizer assim, deixou um pouco o pessoal um pouco mais tranquilo e à vontade naquele momento para fazer de uma forma mais restrita. E orientou, né? Isso, porque assim, quando você vai num comércio lá, salão de cabeleireiro em Carapicuíba, ou um mercadinho, trabalha o pai, a mãe e a filha. Não trabalha funcionário, dificilmente vai ter funcionário. Então, quer dizer, o pai, a mãe e a filha que moram na mesma casa. Então, a gente tinha que ter as restrições com cuidado, sem pegar muito no pé, para que realmente naquele momento as pessoas pudessem continuar trabalhando. Sim. E atendendo as pessoas com segurança, né? Determinadas atividades a gente teve que restringir, pelo tamanho. Mas assim, o que nós pegamos pesado? Foi nessa questão das casas noturnas, que era um problema.
as pessoas estavam realmente precisando também trabalhar, as casas noturnas, e aí não tinha como trabalhar, tinha uma questão, e aí a gente acabou tendo dificuldade. O pessoal de São Paulo vinha muito para cá com a polícia, não era nem a gente que chamava, eles acabavam vindo por denúncias, e a guarda apoiava. Então aquele momento foi muito triste pra gente também, de ter que de repente, às vezes restringir uma determinada atividade, que a gente sabe que tem pessoas que estavam trabalhando ali, mas ao mesmo tempo estavam pessoas também que estavam sendo infectadas pelo vírus. Exato. E você tinha o problema da doença, que você de repente estava numa segunda onda muito forte, e que a gente tinha que controlar isso, né? E a ciência demonstrou, né, que o contágio era muito fácil, que você tinha que se vacinar para não ter o contágio. Quer dizer, você pega hoje um avião, não tem mais máscara, você vai no hospital, não tem mais máscara. Por quê? Porque o vírus não está mais andando, ele não está mais circulando. Se não está mais circulando, as pessoas não vão pegar. Mas por isso que é importante vacinar também, que é uma coisa que a gente deu uma relaxada. As pessoas acham que já está todo mundo imunizado, né? Mas é importante vacinar para que isso não tenha nenhum desdobramento pior aí. Eu acredito que a Covid ela vai ainda durar um bom tempo, uma né? gripe, Mais né? controlado agora, Acabou sendo né? uma gripe, por conta né? da vacina, os estudos, tá acontecendo. E foi montado lá em Carapicuíba, na Coab, né? No período aí da vacinação. Isso funcionou bem lá, Marcos? No Ayrton Senna? Isso. Sim, funcionou. Testagem, funcionou vacinação, foi muito controlada. Não tinha essa questão, não só lá, como também no Niterói, depois lá no Planalto. A gente não tinha restrição de quem vacinar, as pessoas que eram do município, que tinham comprovante. Não tinha, tem que marcar, não tinha isso, era ir vacinar. Isso funcionou, tinha um pouquinho de fila, mas não era uma coisa de 40, 50 minutos, mas funcionou muito bem. Tinha um drive-thru, né, que também as pessoas vacinavam dentro do carro. Montou em vários pontos estratégicos. Nós conseguimos montar e funcionou muito bem. Nós não tivemos problema não. Graças a Deus funcionou bem. Uma outra obra importante que está acontecendo lá em Carapicuíba é o PS da Vila Dirce, né? Está passando por uma reestruturação lá, um outro local está sendo montado. Fala um pouco dessa obra. E isso você tem feito, eu vejo assim, Carapicuíba, ele tem vários pontos em várias cidades lá na área da saúde, né, as unidades. E você veio reformando todas essas unidades para dar um atendimento melhor, que isso também faz a diferença na vida da população, né? Ela ser bem atendida, estando num lugar, qualidade, né, no atendimento. E essa obra aí é muito importante, porque lá na Vila Dirce é um ponto muito estratégico, um ponto que tem uma população muito grande, né? O que mais vai ter nessa unidade? Então, na verdade, a questão das unidades, voltando à questão das unidades, a gente primeiro revitalizou a grande maioria delas. Hoje só falta a Vila Helena, que a gente está num projeto de construir uma nova UBS lá. O que acontece? A gente fez toda uma geral em todas as UBS. No segundo momento, que foi mais do ano passado para cá, a gente conseguiu melhorar ainda mais do que a gente já tinha feito, né? O piso Paviflex, aquele a maca que passa no meio das paredes para não bater a parede, toda pintura também a óleo, que você, para limpar, fica melhor. O ar-condicionado, a informatização, melhorou o atendimento na recepção, ampliou as recepções, são mais 5 unidades dessa forma. A ideia é que a gente leve isso também para as outras unidades, ainda melhor do que a gente já fez. Então, para realmente ter um aspecto de uma unidade particular. Se você for lá na Vila Menck, também no Adalto Ribeiro, no Anistela, na Coab 5, você vai ver a unidade de primeira, com qualidade de atendimento. Então as pessoas têm que se sentir bem quando ela vai, porque quando a gente vai procurar uma unidade de saúde, é porque a gente tem que procurar, alguma coisa tem que fazer, você não vai lá à toa, né? Aí a pessoa já se sente já um pouco preocupada. Se ela chega num ambiente acolhedor, ambiente claro, ambiente limpo, ela se sente melhor ainda. Ela fala, pô, eu tô numa casa que eu vou ser bem cuidado, né? E aí a gente tem um grande desafio, que é atender melhor, ampliar, né? As nossas UBS hoje funcionam das 7 da manhã às 19, que é um compromisso que nós fizemos na campanha de ampliar o atendimento, né? Então isso também mudou um pouco o atendimento das pessoas. E além disso, sempre melhorando o atendimento das recepções. Hoje as consultas estão na faixa de 30 a 40 dias em todas as UBS, então isso também está melhorando também o atendimento das pessoas, que é o atendimento que tem que ser feito, né? Aí veio a questão do investimento no PS da Vila Dirce. A gente sabia que o PS da Vila Dirce ele é muito pequeno hoje, já está obsoleto, foi de 96 a construção dele, a inauguração dele. Eu parti ali por construir dentro do Planalto, que é um espaço que a gente tem também, que é dentro de um parque, e já iniciou a obra. A ideia é inaugurar o ano que vem. Esse PS ele tem o dobro do tamanho daquele lá, 3 mil metros quadrados, e a ideia é que o pronto-socorro infantil funcione lá na Coab 2 e funcione na Vila Dirce, né? Ser como tem que ser. Porque hoje a pessoa vai na Vila Dirce, que ela está da Vila Dirce, ela tem que ir até o centro da cidade,
né? Ou a pessoa da Coab também tem que ir até o centro da cidade, não só tem um pronto-socorro infantil. Então nós vamos ter lá um pronto-socorro da Coab 2 e também um pronto-socorro na Vila Dirce, que vai funcionar o pronto-socorro também infantil. Então isso vai ser importante para as nossas crianças, importante para a população também. Que bacana. Indo para a área de mobilidade urbana, nós temos uma obra lá no centro, né? Que é uma obra em parceria com o governo do estado. Recentemente a gente até fez uma matéria para o jornal, onde você deu uma entrevista para a gente lá, contando um pouco sobre essa obra. E temos também um viaduto, que também é uma obra muito importante, né, na região central, para quem não conhece, lá perto do Açaí, na região central de Carapicuíba. Aquilo lá vai desafogar muito o trânsito. E tem a questão também da faculdade lá, que já está funcionando, né? Sim, sim. Fala um pouco dessa obra, da importância dela, o que ela vai ligar com o quê para o desenvolvimento lá de Carapicuíba, da região. Nós tivemos a obra do Viário do Centro, nós tivemos ela uma correção no projeto inicial. Foi aí que nós tivemos que dar uma paralisação nela lá há 2 anos atrás, e aí nós reiniciamos ela ano passado, vamos dizer, meio do ano passado para cá. Ela é uma obra importante porque assim, ela foi toda estudada tecnicamente por engenharia de trânsito. Nós fizemos o funcionamento dela praticamente em 50% e não em 100% para fazer rodar ali por baixo do pontilhão. Ela diminui o trânsito em 80%. Então, quando ela estiver pronta, ela vai diminuir em 80% o trânsito ali de quem vem do Tamboré ou de quem vai para o Tamboré. Então, isso vai facilitar a vida das pessoas. E aí tem essa outra obra da MTU, que é parceria com o governo do estado, também que é um pontilhão, um viaduto grande, que vai sair por trás da faculdade. E as pessoas vão passar também ali por trás da faculdade para que possa acessar o viaduto e ir para Osasco ou ir para o Tamboré ou São Paulo, para onde ele quiser ir. Ele não vai precisar passar pelo centro da cidade. Então essas 2 obras vão ser muito importantes porque elas vão desafogar ali 100% do trânsito da cidade e vai melhorar aí praticamente as pessoas que precisam passar de ônibus, de carro, de moto ou até a pé. Vai ajudar muitas pessoas aí, todos esses investimentos importantes aí. Aquela em frente do Açaí lá do mercado, tem já uma projeção de quanto tempo vai aquela obra ainda? Olha, a promessa deles é para o final do ano. Final do ano. Entre janeiro e março a gente está inaugurando essa obra, está muito bem adiantado. Uma obra que foi no primeiro momento as pessoas não tinham conhecimento de que ia ser feito, porque a gestão anterior tinha prometido que ia fazer essa obra, que tinha um projeto, mas assim, não saiu do papel. Por que não saiu do papel? Porque tinha a questão ali da Vila Municipal, que era uma questão complexa de mexer. Não é fácil mexer com famílias, né? E o que nós fizemos naquele momento? Nós tínhamos um compromisso com o governo do estado. Na época, o governador Rodrigo visitou comigo ali, falou para mim o que a gente precisava. Eu falei, governador, as pessoas aqui, elas moram aqui há muitos anos, elas precisam ser tratadas com carinho e de uma forma correta. E qual seria a melhor forma correta? Lógico, a gente não tem um apartamento pronto, mas nós podemos dar auxílio aluguel, né? Muitos receberam cartas de crédito, que é para a pessoa de imediato comprar um imóvel registrado. Algumas pessoas já estão andando com isso. E as outras também vão para unidades habitacionais que estão sendo construídas ali também na Vila Municipal, atrás da congregação ali do Brasil. Atrás do fórum também, já iniciou ali os 3 módulos dos prédios. Então, assim, as pessoas vão morar com dignidade. Todas as pessoas que foram removidas dali vão morar com dignidade. Apenas os comércios, que são os comércios que tinham ali na frente, que não moravam lá, né? Era uma questão comercial. Essas pessoas acabaram realmente não tendo a indenização por conta que é uma questão comercial, né? Não era oficial, não tinha alvará de funcionamento, não tinha toda essa estrutura que precisava ter. E aí as famílias, sim, que moravam no local foram indenizadas. Muitas pessoas alugavam imóveis lá, todo mundo sabe disso, né? Essas pessoas que alugavam não moravam lá, então quem tem que receber o apartamento ou a moradia são as pessoas que moravam lá. Sim, é justo, né? Existem aquelas pessoas que tinham a casa lá, que eram pessoas simples, vamos se dizer, né? Usavam lá para morar, tinham necessidade, né? E a gente acompanhou um pouco durante esse período aí. Houve muita politicagem no meio, verdade, né? Que é uma coisa muito chata. Esqueci de falar, mas assim, usaram das pessoas que moravam lá para fazer política barata, política suja, né? Porque as pessoas sempre se aparecem nesse momento. Agora, a gente acaba vendo aí políticos que nunca apareciam fazendo podcast, fazendo
entrevista com fulano de tal, na pandemia ninguém apareceu, né? Você pega lá o cara que foi candidato a vereador, eu quero fazer uma entrevista, eu quero não sei o que. Quer dizer, aí o cara quer fazer entrevista para dizer que tá ali ajudando, mas não tá ajudando, né? Então, na verdade, tá ajudando é convencer as pessoas da melhoria. Tá desinformando, né? Tá desinformando, porque você pega lá, por exemplo, no Cadaval, nós não precisamos nem de ação para tirar as pessoas. As pessoas já foram removidas lá, estão no Bolsa Aluguel, receberam uma carta de crédito. Então, quem quiser comprar um apartamento, uma casa, ele já pode comprar, já está autorizado. O CDHU deu essas cartas de crédito e a gente está podendo caminhar com a obra do Cadaval, que vai até o shopping. Isso vai desafogar também muito trânsito ali da cidade, da Inocência Seráfica. E vai desenvolver então, nossa vai cidade, desenvolver né? a cidade. E vai tirar as pessoas do córrego, Uhum. que é o grande problema que a gente tem. Vai canalizar o córrego, vai canalizar fechado, passar uma avenida por cima, quer dizer, uma obra super importante, mas aí sempre vem a política, né? Porque a política fala assim, ele vai ficar, vai fazer uma coisa que a gente tinha que ter feito, não fez, e aí quem tá fazendo é que tá levando a pancada, né? Sim. Mas aí as pessoas acabam sendo usadas, né? Mas assim, nada melhor do que a gente, um dia após o outro, né? Quando as pessoas receberem a chave do seu apartamento, quando receberem a carta de crédito. Uma moradia digna. Acabou. Aí tá morar com dignidade, sem estar em cima do córrego, sem a casa encher, sem perder as coisas, vai ver a diferença, né? E só uma pergunta, Marcos, referente a isso ainda, a moradia. Essas pessoas que foram retiradas, você falou que elas estão recebendo essa ajuda. Auxílio aluguel. O auxílio ao aluguel. Esse auxílio, ele vai até a entrega, do apartamento. Tá vendo, pessoal? Todos estão sendo beneficiados de alguma forma. Então, assim, vamos procurar se informar, procurar entender a situação. Nós não estamos aqui querendo que as pessoas... eu acho que a gestão, a pessoa que quando ela é um gestor, um político, ela trabalha pro todo. Né, para o conjunto, para todos. Então tem que fazer a diferença na vida das pessoas. E a gente acredita e vê pessoas sérias que trabalham com seriedade e querem ver a transformação. Aqui não estou criticando gestões anteriores, nem nada. O Jornal Cidade Alerta, ele sempre veio para informar, trazer as informações corretas, né? Então, assim, a gente torce para que a cidade desenvolva, nossa cidade. Eu sou de Carapicuíba, nasci em Carapicuíba, moro em Carapicuíba, e a gente torce para o desenvolvimento não só da cidade, mas assim, da nossa região, né? Então a gente vê um trabalho sério, uma gestão comprometida. Se você não conhece Carapicuíba, você tem que conhecer a transformação, né? Todos os prefeitos que passaram por lá tiveram a sua parte, assim, na mudança. Antigamente, Carapicuíba não tinha uma placa na cidade. Tudo bem, quem mora aí na cidade conhece, Planalto é pra cá e tal, mas quem não conhece? Quem que não tem um parente que vem pra cidade? Pô, eu tinha parente... Quem é de outro bairro, né? Tem Exato. Eu tenho uma tia minha que vem do Rio de Janeiro pra cá, a gente mora na Vila Dirce, mas não tem uma placa na cidade. Então você vê, cada gestão ela teve a sua parte na sua transformação, e a gente vê aqui essa gestão do prefeito Marcos Neves, aí o seu segundo mandato. Vamos ver se já temos o sucessor, né? Vai ser a próxima pergunta. Mas a gente vê o trabalho sério, né? Então, pessoal, aí, ó, pessoal que não sabe, que não sabia, as pessoas que saíram lá da Vila Municipal estão recebendo auxílio, aluguel, vão receber até a entrega dos apartamentos. Quantos apartamentos vão ser construídos lá, Marcos? São 300, um pouco mais de 354 apartamentos. Aí, 354 famílias. E aí você tem as famílias que optaram pela carta de crédito. São aproximadamente 90. Essas famílias que optaram pela carta de crédito são famílias que ela pode comprar qualquer tipo de residência dentro do estado de São Paulo. Onde ela quiser que estiver registrada, ela pode comprar. O CDHU faz a aprovação e ela compra. E a vantagem do CDHU é que, assim, a pessoa vai pagar 20% do que ela ganha. Ela pode ter restrição no nome, não tem problema. Então, quer dizer, é para as pessoas realmente de baixa renda que têm dificuldade de comprar um apartamento. Bacana, então. Agora vamos um pouco para a área da política, né, Marcos? Nós temos uma Câmara que ela é muito atuante lá na cidade e é parceiro da gestão, né, do executivo. Isso faz uma diferença para trabalhar, para desenvolver a cidade? Olha, quando eu assumi em 2017, eu tinha lá um grande desafio, né? As pessoas estavam acostumadas a ter indicação política nas secretarias. A indicação política eu digo do secretário mesmo. E o que a gente identificou? E nada contra esse modelo. Eu só acho que a cidade perdeu com isso. Quando você tem um grupo político defendendo, tomando conta de uma secretaria, administrando uma secretaria, você sempre tem aquela diferença política. Aqui é do PMDB, aqui é do PSDB, aqui é do PL. E acaba dividindo. Acaba dividindo. Né? Isso é ruim por quê? Porque a cidade ela necessita de que todo mundo reme para o mesmo lugar. Foi aí que eu falei aos vereadores na época. Falei, vereadores,
nós não vamos ter o modelo que as pessoas acabavam usando alguns mandatos anteriores aqui, que é da indicação mais política dentro da secretaria. Não que a pessoa que está lá não é política, tem alguns secretários políticos, sim, mas não tem bandeira política defendendo dentro da secretaria. Então, isso todos os políticos da cidade, os vereadores, as lideranças de bairro são atendidas por igual, independente de que partido ela faz parte, né? A gente sempre fez desta forma e funcionou muito bem. E até com a aprovação dos vereadores. Os vereadores hoje são atendidos da forma que tem que ser atendidos, com as suas reivindicações que a população faz a eles, e isso funcionou muito bem. Então eu não tenho um problema com a Câmara, é uma questão que funcionou muito bem e que eu só tenho a agradecer aos vereadores também por essa grande parceria. Independente do partido, né, Marcos? A gente vê... Sim. Nós temos em Carapicuíba 2 vereadores que são do PT, mas assim, eles têm a ideologia deles. Um abraço aí pro vereador Bruno, Naldo, vereadores de primeiro mandato, né? Mas já tem uma experiência na cidade de Carapicuíba. Mas eu acompanho um pouco as sessões, eles reivindicam coisas também, né? Sim. E eu vejo que assim, quando é algo que é importante para a cidade, que é para o desenvolvimento, eles são a favores. Então isso é independente de partido, independente de bandeira. Não é ser oposição por ser oposição, né? Não é ser oposição por, eu não gosto do Marcos porque ele é careca. Tô dando um exemplo de ser careca porque ele não é careca, né? Mas assim, eu não gosto de tal atitude da gestão porque isso não é bom para a população. E esse debate político é importante, porque se faz refletir Sim. o executivo, né? Então eu acredito que tem esse diálogo com vocês, né? Independente do partido, ser do PT, do PV, de qual for, tem essa discussão. E isso faz o crescimento da cidade. Tudo que vai para a Câmara, projetos que precisam ser votados lá, que precisam de informações, a gente discute com os vereadores. Todos. Essa semana mesmo eu tive uma reunião com os vereadores e os secretários para discutir as questões da cidade, dos problemas que a gente enfrenta, que os vereadores fazem reivindicações, os pedidos que eles têm, que são grandes e que eles precisam ser atendidos também, porque a população os cobram. A gente acaba tendo essa boa relação com os secretários e os vereadores. Isso é importante. E voltando aí para o assunto que é ainda política, né? 2022 nós tivemos uma eleição atípica aí, onde foi uma briga muito grande entre Bolsonaro e Lula, né? Tivemos aí a vitória do Lula como presidente, e a eleição já passou. Como você vê, Marcos, a questão do PSDB? Você que é do PSDB, está no partido, o partido ele acabou se encolheu, né? Nessa última eleição. Como que você enxerga aí? O PSDB sempre foi muito forte por conta de São Paulo, né? E se você pegar as eleições que o PSDB governou São Paulo, é porque as eleições presidenciais foram polarizadas com o PSDB. Pode olhar que a única eleição que não foi polarizada nesses últimos 20 anos entre PT e PSDB foi a eleição agora de 2018, né? 18, que foi do Bolsonaro e do Haddad, né? Naquele momento, o Bolsonaro quebrou a barreira dos partidos. Então, o que aconteceu com São Paulo? São Paulo ficou com a esquerda e com a direita, meio que o Márcio França e o Dória. O Dória rapidamente foi lá e abraçou a candidatura do Bolsonaro e ele conseguiu se sustentar. Foi muito esperto nisso, ele conseguiu sustentar e virar governador. E foi uma diferença muito pequena entre os dois, o PSDB foi perdendo força lá. Foi 700 mil votos. É pouco para uma eleição nível de estado. De governador. E o que aconteceu? Na eleição agora de 2022, foi a mesma coisa. PT e o Bolsonaro. Então, quer dizer, essa disputa, ela levou para o campo dos estados. A gente viu quem estava com o Bolsonaro em determinados estados, mesmo que não estava muito abertamente, teve facilidade de se reeleger. Você pega o Ibanez, você pega o Zema, o Ratinho Júnior, o governador lá de Goiás, Ronaldo Caiado, todos eles que estavam com uma boa relação com o presidente acabaram se reelegendo, que eram estados mais do agronegócio, que eram mais voltados um pouco mais para a direita. Os estados mais do Nordeste estavam mais alinhados com o PT, acabaram tendo também supremacia sobre essa questão da eleição. No caso de São Paulo, de novo houve um racha, só que aí São Paulo lançou um candidato que seria do próprio Bolsonaro, que é o governador Tarcísio. O governador Rodrigo, eu acompanhei isso de perto, teve 2 oportunidades de ser o candidato do Bolsonaro, né? 2 oportunidades. Ele meio que não acreditou na ascensão do Bolsonaro e acabou tendo que ir para uma candidatura solo.
Ele achava, que é um pouco meio o pensamento do Márcio, que eu também acompanhei de perto, ele achava que São Paulo é muito forte, que São Paulo é independente, que foi um pouco o discurso dos dois, né? Nem de um lado nem do outro. O Márcio falava nem PT, nem PSDB, mas nem um nem outro, nem esquerda nem direita, e no fim acabou ficando pelo meio do caminho. Então demonstrou o seguinte, que as eleições que são polarizadas vão polarizar no Estado. Uhum. Como eu falei a você, na eleição de governador, na próxima, se tiver polarizada, o Tarcísio for candidato, tem uma grande chance de se reeleger. O PT com outro candidato. Se for um outro nome, mesma coisa, mas assim, difícil você furar um pouco essa barreira. As pessoas meio que ligam uma coisa com a outra. Então, na eleição, a gente teve esse resultado das eleições. Então, o PSDB nessa parte ficou enfraquecido por erro de estratégia mesmo. E aí acabou não se montando chapas fortes também para eleger deputados, fez uma bancada pequena de deputados federais, mas eu acredito assim, o PSDB é um partido que tem muita história. Quem que trouxe o Plano Real, quem equalizou as questões econômicas do país, A vacina, quem tem né? quadros, sim, a vacina, que foi super importante, quem tem quadros também renomados, com condições de administrar o país, com condições de ajudar economicamente o país, o PSDB tem esses quadros, né? São bons, tem, se não me engano, acho que 3 ou 4 governadores dentro do PSDB hoje, governador Eduardo Leite, do Mato Grosso, de Pernambuco. Que assumiu agora também, né? Isso, então assim, são governadores que podem trazer um novo alento pro PSDB. Tem que começar meio que do meio do caminho, né? Tem que pegar ali onde errou, tentar acertar, e eu acho que isso vai funcionar. Então é um partido que tem história e que tende a crescer, que tende a voltar às suas origens fortalecido. Tem bons nomes, né? Sim, sim. Você vê, na época que você tinha o PSDB, você tinha Serra, você tinha Aécio Neves, Geraldo Alckmin, né? Além dos nomes fortes em outros estados, né? E você sempre tinha esses 3 na ponta, sempre preparados para serem presidentes do país. Né? O partido ele acabou perdendo lideranças importantes, né? E uma coisa que eu vejo, eu analiso politicamente, eu vejo que tanto o PSDB como o PT, eles não criaram novas lideranças, né? Tem muito disso. Você vê, se o Lula não é o candidato, tem um outro nome que se elege, que faz? Não. Foi Dilma, que foi feito pelo Lula, o Haddad, que veio candidato, mas acabou não ganhando a eleição. O PSDB é a mesma coisa. A diferença do Bolsonaro, estrategicamente, politicamente falando, você viu o tanto de liderança que ele acabou criando, né? Você vê o senador de São Paulo, é dele. Não, em todo lugar tem Senado. Governador, deputados. Todos os estados têm senadores tem deles. O que era vice dele, o general, virou senador agora também. Rio, Então, assim, ele criou novas lideranças para o Brasil. Então, isso aí, eu acho que o Bolsonaro ele acaba saindo na frente para uma possível candidatura em 2026, né? Se ele vir candidato. E eu acho que isso faltou um pouco da estratégia dos partidos de criar essas lideranças, de sair da bolha, né? Para ver se conseguia fazer... Eu acredito assim, que o Bolsonaro só seria candidato se o governo do PT estivesse mal, né? Naquele momento da eleição. Acho que se ele estiver muito bem, ele seria candidato. Eu acredito que uma eleição sempre acirrada no Brasil, não é uma eleição simples, né? Eu acredito até que ele não deva ser candidato. Mas alguém vai suceder, alguém vai ter, junto com esse capital político ali junto, para que possa fazer o enfrentamento, né? Mas eu até acho que é depois que passa a eleição que você acaba fazendo as considerações, né? Se ele tivesse realmente um candidato a vice, mais político, ou ele mesmo não fosse candidato e tivesse apoiado um outro candidato, de repente teria até mais chance pela credibilidade que ele trazia ao candidato, mas pelo cuidado que as pessoas tinham do que falar e mais preparada para falar. O Bolsonaro você foi um cara meio atirado, falar o que pensa, né? Perdeu para ele mesmo. Perdeu para ele mesmo. Você vê, mesmo com toda a dificuldade que ele passou, ele quase ganhou a eleição. Sim. Então não é um cara para se desmerecer. Né? E aí as pessoas que desmereceram acabaram ficando pelo meio do caminho. Marcos, nós estamos caminhando nos finais aqui do nosso bate-papo. Você foi eleito agora na última eleição pelo PSDB, está no seu segundo mandato. Você continua no PSDB, a gente conhece, a gente sabe, né, no meio da comunicação, que existe alguns convites para ir para alguns outros partidos, e referente à sucessão em Carapicuíba, já se estuda uma proposta, nós temos bons nomes na cidade. Um dos nomes é um cara que é muito parceiro seu, eu acredito, né? Eu acompanhei um pouco a história dele, o Guto.
foi candidato a deputado aí em 2 eleições, nessa última ele foi muito bem votado, foi bem votado como vereador também na última eleição, mais de 5.000 votos. E como que fica o seu futuro, né? Seus projetos também. Você é um cara, um nome muito bom. Faz tempo que Carapicuíba não tem um deputado federal, hein? Carapicuíba precisa de um deputado federal articulador. É um bom nome aqui, já tá vindo, já é o sucesso, já foi os seus 2 mandatos. Qual é o seu futuro, né? Continua no PSDB? Quais são os convites aí? Existe essa proposta e existe um sucessor para a cidade? Então, o PSDB sempre foi um partido que me acolheu, um partido que sempre me ajudou. Tanto o Vignoli quanto o governador Rodrigo também ajudou muito Carapicuíba, então nós devemos muito a ele. E a minha ida ao partido devo também a eles, né? Então isso foi importante para a cidade. Eu sempre penso muito na cidade. O PSDB em si vai depender das relações que ele for criar daqui para frente para que a gente possa tomar uma decisão. Eu não sou candidato, né? Não posso ser candidato. Então a questão partidária acaba ficando mais para segundo plano da minha questão partidária. Mas assim, não tenho nenhum problema com o PSDB e também com outros partidos que a gente sempre esteve presente, esteve junto. E a questão da sucessão, assim, é uma coisa que nós vamos definir o ano que vem. Não tenho dúvida que nós vamos ter um candidato, sim. As pessoas podem achar, geralmente o prefeito não apoia, deixa correr solto. Não, comigo não. Nós vamos ter um candidato, vamos trabalhar para eleger esse candidato. Eu acho que Carapicuíba não pode retroceder. O modelo que nós implementamos na cidade, nós temos que continuar com esse modelo, senão a cidade não anda. A verdade é essa. Então, assim, não adianta vir qualquer candidato dizer que tem a solução para a cidade. A solução, todo mundo já tentou fazer de tudo lá, né? Já teve governo do próprio presidente administrando a cidade, governo do próprio PSDB. Quer dizer, só tá do partido não resolve. Você sabe que não, né? Então a gente precisa realmente ir para cima, ter determinação naquilo que faz, para que a gente possa conseguir os recursos que a cidade precisa. Então, assim, nós vamos definir na hora certa, com todo mundo unido, as pessoas vão estar convencidas que o melhor candidato é aquilo que a gente vai apresentar à população. Mas, assim, eu quero continuar trabalhando e estou muito preocupado com o final do meu mandato para que a gente possa entregar tudo aquilo que a gente se comprometeu. Então, assim, não adianta eu ficar falando de eleição agora, sendo que tem coisa em andamento e meu mandato em andamento, né? E no momento certo as pessoas vão saber quem é o candidato, quem pode representar Carapicuíba, e eu vou estar ao lado para ajudar, né? Eu vou estar ao lado para ajudar para que a gente possa continuar fazendo a cidade melhor, avançando. E lógico, projeto futuro, a gente é político, né? A gente quer sim continuar na política, mas a minha grande preocupação hoje é terminar as obras, entregar tudo aquilo que a gente se comprometeu à população e eleger também um sucessor, que é o nosso grande objetivo. Parabéns, bacana. Marcos, quero agradecer, né, o seu tempo aí de ter vindo aqui bater um papo com a gente. Tenho certeza que esse vídeo será disponível aí e as pessoas vão conhecer de Carapicuíba e da região um pouco do seu trabalho. E agora, chegando naqueles momentos, as considerações finais, se tiver algo aqui que não foi falado, que você gostaria de falar, esse é o momento, você pode falar olhando para a câmera. Olha, quero agradecer aqui o programa aqui Cidade Alerta, também cumprimentar você pelo belo trabalho, um jovem que já conheço há bastante tempo, carapicuibano, que é importante também, toda a equipe aqui presente hoje, a minha equipe também que me acompanha. Fico muito feliz de participar e trazer novas informações à população. A população de Carapicuíba é uma população muito trabalhadora, uma população que acorda cedo, dorme tarde, que precisa ser acolhida, que precisa ser, vamos dizer assim, resolvido os problemas da cidade. A gente está lá para isso. Por isso do meu trabalho de 18 horas por dia, do meu empenho aos finais de semana, de ir a Brasília, São Paulo, procurar as lideranças políticas para fazer o melhor para a cidade. E é dessa forma que a gente vai continuar, desse jeito que a gente quer que a população nos veja e sempre contando com o apoio da população. Só fico muito agradecido. Aproveitar também, vai passar depois do programa, mas cumprimentar, né, a todas as mães aí que já se passou a data, mas cumprimentar pelo Dia das Mães, que é muito importante em nossas vidas aí, especialmente minha mãe, a Sônia, que fez com que a gente pudesse ser essa pessoa que a gente pode ajudar as pessoas e sempre veio muito do carinho dela que faz pelas pessoas. Um grande abraço a todos e muito obrigado pela oportunidade. É isso aí. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado para vocês. Acompanhe as nossas redes sociais. Se você não segue, sigam nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. Toda semana um vídeo novo aí para vocês, uma entrevista legal, para vocês conhecerem um pouco mais sobre o trabalho dos gestores, dos empreendedores de toda a nossa região. Um forte abraço, muito obrigado, Marcos. Mais uma vez agradeço. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu.